O Fala Saúde de hoje é sobre o Julho Verde Escuro, mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer ginecológico. Quem responde a sua pergunta aí de casa é a médica oncologista Juliana Chaves, que está aqui com a gente. Muito obrigada, doutora, pela presença. E já temos perguntas, inclusive interessantes, sobre esse assunto. Opa, vamos começar aqui. A gente vai começar com a Lara Cardoso, ela é de Parauapebas, e ela pergunta se existe algum fator hereditário para o risco do câncer ginecológico. Sim, quando a gente está falando em câncer de ovário e câncer de útero, existe sim uma história familiar que a gente chama um risco hereditário positivo. Então, se a mulher tem história na família de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de colo reto, principalmente, já é um sinal de alerta para essa mulher tomar as medidas preventivas, às vezes até mais precocemente. E aí nós estamos falando de uma mulher com que idade, por exemplo? Uma mulher que normalmente faria com, digamos, 30, ela faz 10 anos antes? Sim, como geralmente é esse monitoramento? Isso, as doenças hereditárias, o câncer hereditário, a gente sempre mais ou menos essa média de 10 anos antes. Só que na mulher, quando a gente pensa em câncer ginecológico, em prevenção, o exame mais importante preventivo é o Papa Nicolau, que já deve ser iniciado no início da vida sexual, né? O que o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 25 anos. Mas a partir do momento em que essa mulher entra na vida sexual, ela já precisa fazer esse monitoramento. Com certeza. Eu acho que até uma consulta com o ginecologista para orientações de prevenção e métodos contraceptivos, exatamente. Doenças. A Sônia Gonçalves pergunta: de quanto em quanto tempo deve repetir o exame preventivo? Então, o Ministério da Saúde preconiza 2 exames normais com intervalo de 1 ano e depois disso a cada 3 anos. Mas na prática mesmo a gente faz o exame anualmente. Isso quem tem acesso fácil à rede Sim, de saúde, porque nem dúvida. sempre todas as mulheres de todo o estado conseguem esse acesso aos exames. Aqui também chegou uma pergunta: quem tem doença inflamatória pélvica pode ter câncer de ovário? Não tem correlação, tá? São 2 doenças distintas. E chegou também aqui a pergunta, Regina Silva, ela diz aqui sobre o resultado de um exame preventivo. Deu agrupamento de células endoscervicais intensamente reativas. Ela pergunta: preciso ficar alerta com este resultado? Não, mas precisa acompanhar mais de perto. Qualquer anormalidade no preventivo, a gente deve antecipar a consulta com o ginecologista para ele fazer muitas vezes vai complementar com um exame que se chama colposcopia. Então é importante sim procurar ginecologista o quanto antes. E aí, quando se fala dessa alteração também, onde você já fez o retorno com o médico, esse tempo também de preventivo reduz para, por exemplo, de 6 em 6 meses? Sim, reduz. Ou mantém 1 ano? Quando a gente acha no exame preventivo, no Papa Nicolau, alterações ou mesmo alguma suspeita aí mais próxima do câncer, a gente reduz o tempo para 6 meses. Tem aqui a pergunta, ela só não deixou o nome. Não tenho útero. Quem não tem útero, precisa ainda fazer o preventivo? Depende. Ela tirou o útero todo? Porque às vezes fica o colo do útero e ali é um local que pode nascer um câncer. Então é preciso saber como foi a cirurgia. Se foi uma a partir daí, exatamente. Ela precisa... Muitas vezes não tira o útero todo. Então precisa monitorar. Se ficou o colo do útero, precisa continuar fazendo o preventivo. E o preventivo também, ele é importante às vezes para a gente fazer uma avaliação ginecológica na mulher, né? Então você vai olhar a vagina, vai olhar fazer todo um exame clínico, mas não é só o Papa Nicolau que a gente faz no exame ginecológico. A mulher também vai acabar sendo examinada as mamas, tudo isso é importante. Esses cânceres ginecológicos apresentam dor ou outro sintoma que a pessoa precisa ficar atenta? Sim. Quando apresenta dor, já está num estágio mais avançado. Então, a dor abdominal, a distensão abdominal, já são sintomas e sinais de uma doença avançada. Temos aqui também sentir muita cólica no período menstrual. Pode ter alguma relação com câncer? A Maria pergunta lá de São Miguel. Não, a cólica menstrual não tem correlação. Mais uma pergunta aqui. Temos aqui mais uma. Doutora, quando a paciente é diagnosticada, há um tempo de tratamento e que tipo de tratamento é esse? Bem, depende. Quando é diagnosticado o câncer, por exemplo. Sim, depende, né? A gente está falando já de um grupo de tumores, de uma forma geral. Quanto mais inicial, maior a chance de cura, né? Então, quanto mais o tumor é inicial, a gente vai indicar cirurgia.
Quando ele é cirúrgico, geralmente a gente consegue a cura. Quando já entra para tratamentos como quimioterapia, radioterapia, já são estágios mais avançados da doença. Então depende aí do tipo de tumor, mas de uma maneira geral, o arsenal que a gente usa terapêutico é cirurgia, radioterapia, quimioterapia e outras terapias-alvos também mais modernas. Aqui chegou a pergunta da Eliane, de Benevides. Ela disse que teve, há 6 anos, um câncer de ovário, fez esterectomia total, mas não tem nenhum caso na família. E ela se questiona, por que eu tive esse tipo de câncer, então? Câncer de ovário. Na verdade, existe uma história familiar que é um fator de risco super importante, mas não é só quem tem história familiar positiva que vai ter o câncer. Então, às vezes, foi obesidade, a idade dela, outros fatores que levaram ela a desenvolver a doença. Se fala muito entre a relação de alimentação e ovário policístico. Isso pode vir também a ser um fator de risco para o câncer? A síndrome do ovário policístico, que é quando a gente tem essa questão hormonal alterada, né, muito estrogênio na corrente sanguínea, pode aumentar a chance de você ter o câncer de endométrio, que é o câncer do útero, não do colo do útero, do corpo do útero. Sim. Então, quando você tem uma disfunção hormonal com muito estrogênio durante a vida feminina, você tem um aumento sim do risco. E é preciso ter esse monitoramento muito forte. Sim. Chegou mais uma pergunta aqui. Ela só diz que teve câncer, fez esterectomia radical, foi retirar um pólipo no endométrio que já vinha sendo acompanhado há anos. A menstruação era muito forte e para tentar resolver, essa menstruação durou até 3 meses seguidos. Não precisou fazer quimioterapia, a mãe teve câncer de mama, a avó e o avô. Os avós maternos, eu acho, as avós maternas tiveram também, é a Darlene. Então, o fator dela vem, talvez, das avós, familiar, e esse monitoramento que ela precisa também ter sempre, mesmo com a esterectomia total. Agora, ela, pelo que eu entendi, ela fez o tratamento, fez. Mas aí depois que você faz ela não fez quimioterapia, que ela diz Sim, aqui também. Provavelmente, como ela já fazia um monitoramento regular, ela pegou uma doença inicial, fez o tratamento com intenção curativa e agora ela tem que fazer o segmento oncológico. Mulheres jovens também estão passando pelo câncer ginecológico? Sim, principalmente o câncer de colo de útero, que está correlacionado com a infecção por HPV. Quanto mais cedo a mulher inicia atividade sexual, maior o risco de ser contaminada pelo HPV. Essa infecção, até gerar o câncer, são mais ou menos 10 anos. Então, uma menina de 15 anos que já teve o contato com o HPV pode, aos 25 anos, já desenvolver o câncer de colo de útero. E hoje tem vacina? Sim. Que pode ser uma ferramenta importantíssima para as jovens. Nossa geração não pegou mais isso, mas as gerações mais novas têm condição de fazer vacinação e está disponível no SUS. Sim, está disponível no SUS. Meninos e meninas. Exatamente. A partir dos 9 anos já podem ser vacinadas. Então, assim, é muito importante que a gente leve os nossos filhos para fazer a vacinação, para reduzir muito, assim, a incidência do câncer de colo de útero. E talvez a gente consiga mudar o cenário que temos hoje, né? Da grande incidência de câncer ginecológico. Já a gente volta, tem outras perguntas para fazer. O Fala Saúde está de volta, o assunto é o Julho Verde Escuro, que conscientiza sobre a prevenção ao câncer ginecológico. Quem continua a responder sua pergunta é a médica oncologista Juliana Chaves. Chegou aqui a pergunta sobre o HPV. A gente falava agora há pouco sobre esse agravante, né, que pode aumentar os riscos de câncer na mulher. Essa nossa telespectadora disse que teve HPV aos 32 anos, na época foram retiradas as verrugas, fez o tratamento. Hoje, com 45 anos, ela gostaria de saber se o vírus fica ativo no organismo e se isso pode desenvolver o câncer do colo do útero. A infecção pelo HPV é o principal fator de risco e existe essa questão do vírus, às vezes, ficar no estado de dormência, né? E durante muitos anos a gente ficar ali com ele como se estivesse dormindo e em algum momento, por uma baixa de imunidade, então vir a se desenvolver um câncer. Então, mesmo ela tendo tratado as verrugas, ela deve continuar fazendo o seu exame preventivo anual. Que é esse monitoramento constante, que é fundamental. A nossa telespectadora Claudete Melém fez esterectomia em 2011, porém o médico não retirou o ovário porque estava saudável. Eu corro algum risco de ter câncer no ovário? Sim, é o mesmo risco que a população geral, né? Ela tem um ovário ali. O câncer de ovário tem um problema que ele é muito silencioso e a gente não tem um exame preventivo para identificar essa doença aí
bem no diagnóstico inicial. E como poderia ser feita essa prevenção? Na verdade, o câncer de ovário, quem tem um fator de risco maior, né, é história familiar positiva, o sedentarismo, obesidade, isso vale para todos os tumores, né? A gente tem que, então, ter hábitos de vida saudáveis, principalmente manter o peso corporal adequado. Os tumores ginecológicos, eles estão muito relacionados à obesidade. E fazer os exames ginecológicos anuais. Aqui, a Alessandra diz que tem problema com hormônio prolactina alterada, faz tratamento e ela pergunta se tem risco de desenvolver o câncer ginecológico, algum deles. Não tá. A prolactina, ela não é a vilã. O grande vilão é o estrogênio, é a exposição prolongada ao estrogênio. Então é esse que tem que fazer, e tem como fazer por laboratório essa avaliação. Na verdade, é aquela mulher, às vezes, que menstrua muito cedo, menopausa tardia, ou quem faz reposição hormonal só com estrogênio, ou mesmo as mulheres que estão aí expostas por questões da própria pessoa mesmo a um período prolongado ao estrogênio, como síndrome dos ovários policísticos. Aqui, uma pergunta, existe diferença de sintoma entre câncer de útero e ovário? Sim. O câncer de corpo de útero, o principal sinal dele é um sangramento vaginal anormal, que é o anormal que a gente chama que não é o da menstruação. Então, aquela mulher que está em menopausa e teve sangramento sempre tem que investigar. Ou nas mulheres pré-menopausa, apesar de ser um pouco mais raro, né, nas mulheres mais jovens, um sangramento que está fora do ciclo menstrual ou começou a sangrar mais, o volume maior do que o habitual, também tem que procurar assistência. Então tá aqui, sangramento o mês todo após a menstruação, tem relação com câncer, tem que investigar, foi uma pergunta que chegou aqui. Sim. Também aqui, a nossa telespectadora diz, eu retirei meu útero há 13 anos, e como posso saber se tenho o colo ou não? Porque eu acho que já tem muito tempo, eu não sei. Ela tem como fazer algum exame para verificação? Tem ultrassom transvaginal, consegue ver todo o aparelho feminino. Temos também aqui, tive pólipos, tenho risco de câncer, fiz cirurgia já, inclusive. Elizabeth de Salinas. Sim, o pólipo é um sinal de alerta, dependendo da característica do pólipo. Então, ele sempre ou é retirado ou ele é acompanhado. Na regra, a mulher sempre está com acompanhamento anual, sempre alerta também ao próprio corpo e relatar para o médico que vai fazer esse atendimento, né? Sem dúvida. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Obrigada também a você que participou aqui do nosso quadro Fala Saúde de hoje.